1 Reis capítulo 19, conforme você vai achando, diga glória a Deus. Quem não encontrou, fala, espera um pouco. Todos encontraram? No primeiro livro de Reis, no capítulo 19, no versículo 4, diz assim: depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Esse versículo ele retrata um dos períodos mais delicados da vida do profeta Elias. Que ele, como profeta, ele tinha a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E foi bem no período do rei Acabe que ele assumiu o reinado de Israel e ele desobedeceu a Deus. Então ele estava sofrendo perseguição pela sua esposa. Quem já ouviu falar aqui na famosa Jezabel? Né? Tem até uma série agora na Record, né, que está passando lá, Jezabel. E ele começou a ser perseguido para a morte. Foi quando a gente chega nessa passagem que retrata a história dele, que ele fala. A passagem diz que ele vai para uma caverna, ele se esconde, ora a Deus e pede para morrer. Ele vai para o deserto, ele se isola da realidade. Ele se isola do seu ciclo de convivência, das pessoas com quem ele se relaciona. Primeiro ponto, para fugir, claro. Segundo ponto, para pedir para morrer. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje? Se a gente for olhar grosso modo, nós vamos ver nos jornais. Quem já viu assim, fulano de tal morreu? E quem já viu, fulano de tal se matou? Se jogou da ponte, a pessoa deu um tiro na cabeça. E quando a pessoa chega a esse nível, nós entramos num ciclo chamado de depressão. Quem aqui já sofreu com depressão? Levanta a mão. Já passou por situações, fala, eu quero morrer, já deu, a vida não faz mais sentido, minha vida não tem mais para onde ir. E a depressão, ela tem impactado diretamente a vida das pessoas, porque quando a gente entra, se eu entrar em depressão hoje, eu vou comprometer a minha vida, eu vou comprometer a vida da minha esposa, da minha família. Porque as pessoas ficam doentes junto com você. E nós estamos olhando para as pessoas com depressão, falando, não, é frescura, imagina. O Júlio com depressão, para, é frescura. É ele que não se posiciona. É ele que está ouvindo demais as pessoas. É ele que está olhando para o mundo de uma forma diferente. Exatamente, é isso. Porque quando eu olho da forma como deve ser vista, às vezes eu não enxergo aquilo que Deus quer que eu enxergue. Porque a depressão, um dos principais sintomas dela é tampar a nossa visão espiritual. Apesar de ser uma doença física, emocional, ela está aqui, ó. E o que acontece com a depressão? Quando a gente entra num quadro de depressão, as pessoas, não, primeiro ponto, elas não se aceitam. Não, imagina, eu não estou depressiva, eu só quero me matar, o que é isso? Não é verdade? Não, imagina, eu só quero tirar minha vida, eu só quero me isolar. Se eu pudesse ir, subir num monte e pular de lá, eu faria isso. E como as pessoas elas têm, Deus abençoe, pastor. E como as pessoas elas têm lidado com esse sentimento? Primeiro ponto, para que a gente possa ajudar uma pessoa com depressão, eu preciso saber ouvir essa pessoa. Trazendo uma história para vocês que aconteceu comigo recentemente. Hoje nós estamos no domingo, na sexta-feira. Para quem não sabe, eu trabalho no ramo de call center. Eu trabalho numa empresa que faz recuperação de crédito do Banco Santander. E num desses meus clientes que a gente atende, eu tenho uma equipe que trabalha comigo de 17 pessoas. E uma analista minha falou, Júlio, eu preciso que você fale com esse cliente, porque ele não quer falar comigo. Ele quer falar com alguém para resolver o problema dele e tudo mais, não está na minha alçada, eu preciso da sua ajuda. Eu falei, tá bom, eu falo com ele. E eu comecei a conversar com esse cliente, ele falava para mim a seguinte situação: eu não aguento mais receber ligação de cobrança, porque todos os dias vocês me ligam. E eu comecei a sentir na forma como ele falava uma tristeza, um desânimo, uma angústia, sabe? Quem tem essa percepção consegue entender. Às vezes você conversando com a pessoa pessoalmente, por telefone também. Já ligou para um parente, a pessoa, não, eu estou bem. A pessoa está mal, você percebe que a pessoa está mal.
E eu percebendo essa situação dele, eu saí totalmente da minha área profissional, eu entrei pro pessoal. Falei: fulano, me conta a sua história. Eu fiquei mais de 1 hora com esse cara no telefone. Desse período de 1 hora, se eu falei 5 minutos foi muito. Ele contou toda a história dele, porque ele trabalhava na TV Bandeirantes e ele tinha sofrido um problema na perna, que deu trombose, ele estava para amputar a perna, precisava de um medicamento, ele não tinha dinheiro para pagar as dívidas, ele não tinha uma condição para comprar um remédio que custava mais de R$200, uma cartela que dura 1 mês. A esposa dele estava trabalhando, ganhando um salário mínimo, o salário dele era a média de 4 a 5 mil reais, então ele que sustentava a casa. O banco já tinha tomado o apartamento dele, no mês passado o banco tomou o apartamento dele. E eu comecei a filtrar tudo aquilo, entender por que ele estava indignado com as ligações. Daí eu cheguei à conclusão que o problema dele não eram as ligações, eram as situações da vida que estavam fazendo com que ele ficasse daquele jeito. Porque quando a gente chega num nível de desespero, eu vou devolver de alguma forma para alguém ou em alguma coisa. Concorda comigo? Quem já teve depressão ou talvez esteja num processo de muita ansiedade hoje sabe que você quer uma resposta e não consegue, você começa a devolver em pessoas que não tem nada a ver com a sua história. E eu comecei a entender a vida desse cara. Ele falou, eu falei: então o que eu posso fazer por você hoje? Eu falei: você já fez o que... Ele falou para mim: você já fez o que você podia. Eu só queria ser ouvido. Muito obrigado por ter me ouvido. E no final eu agradeci ele, falei: foi um prazer te conhecer e muito obrigado por compartilhar a sua história. E pode ter certeza que vai ser tudo resolvido, porque Deus está no caminho. Deus está na frente. A depressão, ela torna as pessoas totalmente vulneráveis às situações, totalmente constrangidas com a situação. Então ele não queria saber da história, como ele ia pagar a dívida dele, porque ele já não tinha mais saída. Ele falou: eu não sei o que eu faço, eu dependo dos outros. Eu falei: até quando o senhor vai continuar dependendo das pessoas? Ele: até eu conseguir me resolver financeiramente. E a gente começou a achar algumas chavinhas. Falei: se você fizer isso, se fizer isso, fizer isso. Eu dei uma consultoria para ele, na verdade, de empregabilidade. Ele falou: cara, você me deu uma luz, o que você pode me oferecer de proposta? Eu passei uma proposta para ele pagar de R$50 por mês. Ele falou: me liga segunda-feira que eu fecho esse negócio com você, porque no fim de semana eu vou atrás disso. E quando a gente vê pessoas às vezes nessa situação, a gente julga tanto que a gente, em vez de dar destino, a gente rouba o destino delas com o nosso julgamento. E com o profeta Elias não foi diferente, porque ele se sentiu numa situação que ele falou: eu estou constrangido com a história. E se você olhar no capítulo anterior, se eu não me engano, no capítulo 17, Deus fez tanto por ele. Deus mandou corvo alimentar o profeta Elias. Ele foi na casa de uma viúva, que a viúva só tinha uma botija de farinha, mais o azeite, e Deus falou: habita nessa casa, falou para a mulher: serve ao profeta. Porque ela falou: vou fazer esse bolo, a gente come, eu e meu filho a gente morre, porque a gente não tem mais nada. Mas através de uma palavra que ele falou na vida dela, mudou a vida daquela mulher. Então por que uma pessoa que muda destinos estava naquela situação? Porque as pessoas não entendem que o processo de depressão, ele é muito mais do que o espiritual. Porque se eu não estou bem, é muito difícil eu contribuir para alguém. Mas eu sei que tem gente que está pior que eu, então como que eu posso falar para essa pessoa? O pastor Esdras falou algo fantástico hoje aqui, que amar é dar, amar é se doar. E a gente não está amando as pessoas. A gente está olhando para a situação dela, a gente está dando risada. A gente está falando: não, imagina, isso é frescura. Quem já falou aqui que depressão é frescura? Eu já falei, gente, de verdade, eu sou sincero. Eu falei: não, a pessoa está depressiva, ela está, que frescura, imagina. Toma vergonha na cara e vai trabalhar. Cara, a pessoa se isola. E como que a gente reage a isso? E a nossa sociedade chegou nesse nível. Então eu trouxe para vocês uma história de uma das tantas que a gente tem lá no nosso dia a dia de trabalho. Eu queria trazer para vocês um dado muito legal que eu busquei na internet, que foi filtrado pela Organização Mundial da Saúde. Primeiro dado é o seguinte. Quem não consegue enxergar, eu vou ler para vocês, tá?
Relatório global lançado pela Organização Mundial da Saúde aponta que o número de casos de depressão aumentou 18% entre 2005 e 2015, ou seja, em 10 anos aumentou 18%. São 322 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria mulheres. No Brasil, a depressão atinge 11,5 milhões de pessoas, ou seja, 5,8% da nossa população total, enquanto distúrbios relacionados à ansiedade afetam mais de 18,6 milhões de brasileiros, que representa quase 10% do nosso Brasil. Um outro dado, Rafa, pode passar o próximo. A depressão é uma doença comum em todo mundo. Ela é diferente das flutuações regulares de humor nas respostas emocionais de curta duração aos desafios da nossa vida cotidiana. Especialmente quando de longa duração e com intensidade moderada ou grave, a depressão pode se tornar uma séria condição de saúde. Ela pode levar a um grande sofrimento e disfunção no trabalho, na escola ou no meio familiar. E pode levar ao cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo a segunda principal causa de morte entre as pessoas das idades de 15 a 29 anos. Vocês entendem a gravidade desse assunto? Vocês entendem a gravidade desses números? Nós estamos falando de 322 milhões de pessoas. Estamos falando de 1,5 Brasil de pessoas no mundo com depressão. Será que a gente está sabendo lidar? Quem tem gente aqui hoje na família que está depressivo? Tem mais gente não? Faz parte dessa estatística. Então a realidade da nossa sociedade é essa. E um outro número, que é o último, Rafa, esse daqui é o mais absurdo de todos, que diz assim, que 80% dos suicídios por depressão poderiam ser evitados se as pessoas fossem tratadas a tempo. Das 800 mil, pelo menos a gente teria evitado aí umas 640 mortes. Se as pessoas elas tivessem sido tratadas. Júlio, mas como se trata? Com oração? Também. Mas com ajuda. Quando você está com um problema no coração, eu tenho um coração, gente, eu falo que eu amo demais, porque eu tenho um coração que se ele crescer mais, ele explode. É de verdade, isso é um dado médico. Eu fiz aqueles ultrassons que eles falam, né? Que as paredes do meu coração são dilatadas, então se ele inchar um pouquinho mais, eu posso sofrer uma parada respiratória, cardíaca, alguma coisa assim. Mas Deus está guardando. A Duda não está dando emoções ainda muito fortes, né, muito? Então, em nome de Jesus já fui curado. Essa disfunção no meu coração. E quando eu tive esse problema no coração, quem que é o especialista do coração? Cardiologista, legal. Quando a pessoa quebra uma perna, quem já quebrou um osso aqui? Eu vi que a irmã está com gesso ali, né? Quem já quebrou? Quem que você procura? Qual que é o especialista? Ortopedista, legal. E quando a gente está com depressão, quem que a gente procura? Vamos lá num livro comigo, para vocês entenderem aonde a gente precisa chegar. Lá no livro de Marcos, no capítulo 2. Aleluia. 2 no versículo 17 diz assim: Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Por que a gente tem tanto preconceito de procurar um psicólogo, um psiquiatra? Não que a igreja não tenha função nisso, não que a igreja não tenha essa responsabilidade, que nosso papel sim é cuidar e principalmente amar. Mas um número mais interessante ainda que diz que quem mais julga está dentro da igreja, as pessoas depressivas. Então por que a gente tem tanto preconceito em procurar ajuda médica para isso?
O papel do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta é trabalhar pessoas que têm problemas de disfunção emocional. Isso é cientificamente comprovado. A neurociência nos dá esse respaldo, que as pessoas que têm depressão, elas têm uma disfunção emocional que precisam ser tratadas. E o mais legal é que, se a gente for analisar ao pé da letra toda a história de essa passagem do profeta Elias, a gente consegue ver que ele foi tratado com medicamento, ele foi tratado espiritualmente, ele teve um tratamento de engajamento. E por que as pessoas elas têm esse preconceito? Eu vou trazer para vocês mais umas informações aqui, que elas trazem alguns sintomas da depressão. Então, só tomem bastante cuidado, filtrem, tá, gente? Quer dizer, mas eu tenho ansiedade, sou depressivo? Não. Existe um conjunto, existe algo que completa para que a pessoa seja diagnosticada com isso. Então, diz assim, alguns sintomas que a gente tem: humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia, desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriores consideradas agradáveis, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio. Pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. Esses são alguns dos sintomas que a depressão ela gera dentro da gente. Quem já teve pelo menos um desses? Eu já tive alguns também. Qual que é o mais comum deles? Ansiedade, né? O que é ansiedade? Existe uma realidade que separa a ansiedade da depressão. A ansiedade, ela hoje é um quadro, tá, depressivo. E a depressão, ela é o estágio que o próprio Dr. Augusto Cury, ele diz que é o último estágio de dor da vida humana. A depressão, porque quando a gente deseja se matar, deseja morrer, é porque a pessoa está sentindo muita dor. Às vezes não dói nada aqui, dói nada fisicamente, é aqui. E a ansiedade, ela é caracterizada pelo excesso de futuro. Você quer que aconteça tantas coisas, e as coisas não acontecem. E por que a ansiedade ela gera depressão? Porque quando não acontece eu me frustro, quando eu me frustro eu me deprimo. E quando eu me deprimo, eu fico depressivo. Concordam? E o que é a depressão? Na sua maioria, não exatamente, na sua maioria das vezes é excesso de passado. A depressão ela é tão grave que ela causa doenças que nós chamamos hoje de câncer. Já ouviram falar no câncer? Mais um dado da neurociência diz que 80% das pessoas que contraem câncer é por problemas emocionais. Porque o emocional dela não foi trabalhado, é porque ela se frustrou com alguma coisa, porque ela não liberou o perdão. E o mais engraçado é que nós temos duas situações no nosso manual de vida, que é a Bíblia, que diz o quê? Que Jesus, Pedro quando pergunta para Jesus, Senhor, quando que nós devemos perdoar? Quanto eu devo perdoar o Jefferson por ter me magoado? Jesus falou, só 70 vezes 7 por dia. Faz a conta, dá 490 vezes no dia. Será que as pessoas te magoam tanto por dia assim? E por que a gente guarda a mágoa dentro da gente e não libera esse perdão? Em um outro momento da Bíblia, o próprio Jesus diz, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Cara, Jesus estava aqui arrebentado. Jesus estava no seu limite físico. Ele falou, Senhor, perdoa-los porque eles não sabem o que fazem. E nós estamos contraindo doenças emocionais dentro da gente porque talvez nós não liberamos um perdão para o nosso irmão. Eu vi uma ministração um dia que o pastor fala que nós atravessamos oceanos. Nós saímos daqui do Brasil, vamos para a Europa, vamos para a América, vamos para a Ásia. 15 horas de voo.
para visitar alguém que talvez a gente nem conheça pessoalmente, mas a gente não tem coragem de atravessar a mesa para olhar no olho de quem a gente ama e pedir perdão. Dentro da nossa casa. E isso vai gerando dentro de nós tudo aquilo que a gente viu: angústia, desinteresse. A gente não se relaciona mais como a gente se relacionava. A gente não se doa mais o amor como a gente se doava. Isso compromete toda a nossa estrutura. E como que você tem lidado com isso? Feche seus olhos nesse momento. Talvez ainda hoje você está vivendo esse quadro de depressão. Talvez ainda hoje você tenha a chamada síndrome do pensamento acelerado, que é a ansiedade que tem fuzilado a mente das pessoas. E que tipo de realidade nós estamos trazendo para dentro de nós? Por que a gente não tem buscado ajuda? Porque ao invés de julgar, nós não estamos estendendo a mão para as pessoas. Se o próprio Jesus nos ensinou a perdoar, se o próprio Jesus nos ensinou a como amar, trazer o próximo para si, porque um dia eu precisei dele. E quando a gente ama, a gente se liberta. Quando a gente entende que nós precisamos de ajuda, nós buscamos essa ajuda, e essa ajuda vem talvez de pessoas que a gente nem imaginava, a gente se transforma. Porque a transformação ela acontece de dentro para fora. A transformação ela acontece primeiramente no nosso coração, para que a gente possa impactar vidas. E que nós possamos deixar de ser uma estatística do governo, uma estatística da Organização Mundial da Saúde. Porque esse dado não é de saúde, esse dado é de doença. E Jesus está de braços abertos hoje para nos receber. Amém? Quero compartilhar, isso é uma outra experiência pessoal, que eu acredito, primeiramente eu pedi permissão para minha esposa para a gente expor essa realidade, que foi a seguinte: durante um tempo, né, nós tivemos um período de afastamento da igreja, eu pelo menos, e eu estou há uns 4 anos já na ativa, voltando, cuidando do meu ministério, aquilo que Deus tem me chamado. E foi quando eu conheci a Duda, e a gente casou, a gente se relacionou, enfim, foi tudo da forma que a gente sonhou mesmo, graças a Deus. E ela chegou em mim, faz uns 2 meses, ela falou assim: eu não sei qual que é a minha missão de vida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho um princípio, um fundamento, uma missão, não sei qual que é a minha missão de vida, eu não sei. E as pessoas que elas adquirem esse tipo de consciência, infelizmente maligna, que foi implantada lá no Jardim do Éden, que é quando Satanás oferece para Eva, através da serpente, para ela comer a maçã, porque ela seria semelhante a Deus. Ele começou a afetar a crise de identidade nela. E isso começou vindo de geração em geração e chegou até hoje. E chegou na minha esposa essa crise de identidade. Ela falou: não sei quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, como que eu posso contribuir de alguma forma. E por isso que eu falo que é importante a gente procurar ajuda, porque ela não estava ansiosa, não estava triste, deprimida, nada disso, ela só teve essa crise. E foi quando o pastor Danilo, pela sensibilidade do Espírito Santo, ele chegou, né, ele falou assim, do nada, ele falou: filha, você vai cuidar de gente. Ela: como assim? Eu preciso de você lá na recepção para abraçar pessoas. Eu nunca vi uma esposa tão feliz dentro da minha casa como eu tenho hoje. Porque ela abraça pessoas. Porque no meu dia ruim eu amo. No meu dia ruim eu me liberto. Teve um dia que eu estava aqui tocando teclado, e tem uma senhora, acho que ela não está aí hoje, né? Que ela tem uma muletinha, quem sabe quem é. E eu vi a Duda descendo, falei: o que ela aconteceu? Ela demorou uns 3 minutos para voltar, ela estava ajudando a senhora a subir na escada.
E ela foi... Eu estava aqui tocando, né? E dava para ver pela sombra, que estava tudo escuro, né, gente? Nossa mania de apagar as luzes, né? É bom, porque é uma atmosfera legal de adoração, né? Eu vi a sombra dela, quando ela terminou de subir a escada, ela abraçou essa senhorinha tão gostoso que eu senti esse abraço. Eu comecei a chorar aqui em cima. Falei, que delícia é isso. Porque no pior dia dela, quando ela falou para mim, eu não sei quem eu sou, o pastor falou, você vai cuidar de gente. Semana seguinte ela estava abraçando pessoas aqui. Ela falou, eu nunca estive tão feliz na igreja como eu estou hoje. E as pessoas não dão valor para quem está na porta. As pessoas passam por você, já vem aqui, vamos conjecturar um pouquinho aqui. Sabe como que a gente está passando pelas pessoas? Pode subir aqui, filho. As pessoas estão passando assim pela você. Você está na porta da igreja aqui, cara. Vocês estão assim, paz, irmão, paz. Cara, eu vejo isso aqui, gente. Sendo que às vezes a pessoa só queria isso aqui, ó. E talvez não é você que chega quem precisa, quem está lá te esperando. Vocês entendem isso? Obrigado, filho. Eu só queria um abraço. Ela falou, nossa, eu nunca abracei tanta gente. E em pouco tempo, né? Que a gente tem mais de 50, 60 pessoas por culto. E Deus nos pede para amar, gente. É nada mais além disso. Nós precisamos sair da estatística do governo e entrar na estatística do céu. Porque através da sua vida você impactou pessoas com um só abraço, com uma palavra de encorajamento. Amém? Abra um livro de Salmos. No Salmo não tem capítulo, né? Se eu falar isso, os teólogos aqui me dão uma... Salmo 46. Conforme você vai encontrando, não vai dizendo amém. Vocês estão compreendendo até aqui? Tá legal? Tá interessante? Dá para entender? Amém. Salmo 46 diz assim: Deus é nosso e nossa, sempre pronto a nos socorrer, atender, algumas traduções, em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e montes desabarem do mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. Quem está acima de tudo? Deus. No livro de Isaías, não precisa abrir. No capítulo 41, diz assim, 41 no verso 10: Não tenha medo ou não temas, pois eu sou contigo. Não te desanime, pois eu sou teu Deus. Eu o fortalecerei, eu ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. E no Salmo 69, diz assim: Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os pés. Entrei em águas profundas e as correntezas me cobrem. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca. Meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera de meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que o cabelo da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolva o que eu não roubei. É diferente da nossa vida de hoje? Às vezes a pessoa não gosta de você, você nem sabe por quê. Mas o que eu fiz para ela? Mas ela não olha na minha cara, não me oferece um café, não me chama para passear. E a pessoa está tão perto de você e você se sente deprimido por conta disso. Continuando. Ó Deus, tu sabes como sou tolo. É impossível esconder de ti os meus pecados. Gente, depressão também é causada por pecado escondido. Por que isso interfere no nosso emocional? Porque nós temos uma conexão direta com o céu. Deus nos deu a liberdade de nos comunicarmos diretamente com Ele. E quando nós temos os nossos pecados escondidos, aquele que a gente faz todo dia, conexão, quando a gente perde a conexão, a gente entra no ramo de opinião alheia.
onde todo mundo quer dar palpite na sua vida, onde todo mundo fala o que é certo, todo mundo fala o que é errado, mas talvez o que é felicidade para mim não é felicidade para ele. E Deus nos chama para a libertação, para que a gente possa viver a plena vontade de Deus. Romanos 12 diz isso. Vamos ao texto de Romanos 12. Aleluia, Deus. Que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu pensar, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o que tem que prevalecer na nossa vida não é a opinião dos outros, não é o julgamento dos outros, é a vontade de Deus. E você, como filho, você acha que Deus quer olhar para a sua vida como se você fosse uma pessoa depressiva e deprimida? Deus quer libertação para nós. Assim como Ele libertou a vida da minha esposa através de um abraço, assim como Ele libertou aquele rapaz no telefone comigo através de 1 hora de conversa, onde eu não falei quase nada, ele só queria ser ouvido. E a gente não está dando isso aqui, ó. Às vezes a gente está fazendo isso nas costas das pessoas. E tem um ditado que diz, né, que até um chute no traseiro te leva para frente. Não fique triste, gente. Não, imagina. Um abraço te leva para frente. Uma palavra de encorajamento, uma pessoa que te motiva te leva para frente. E a gente não pode entrar nesse tempo de depressão, gente. É tempo de se libertar. Jesus nos chama para amar. Jesus nos chama para entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade dEle, para que a gente possa viver isso. Através disso a gente fazer diferença na vida das pessoas. O pastor Danilo fez uma pergunta muito intrigante no domingo passado, que diz assim: no final do ano eu vou poder contar quantas pessoas eu ganhei para Jesus? Ou será que está mais fácil a gente contar quantas pessoas a gente perdeu pelo nosso comportamento, julgando a elas? E a pessoa depressiva, ela talvez pode estar do seu lado aí, a gente não estende essa mão. Talvez é você. E Deus, Ele te fala: se liberte, ame. Busque ajuda, é importante sim, o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta. Busque pessoas profissionais capacitadas para isso. Mas não deixe de amar. Voltando no livro de 1 Reis, lá no capítulo 4, no capítulo 19, versículo 4. Vamos para o versículo 5, tá? Então ele se deitou debaixo do pé da giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor, perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e se deitou. Um dos primeiros processos do tratamento da depressão, a medicação. Não tenha vergonha não, às vezes o psiquiatra lá vai te receitar um tarja preta. Não, vou comprar um tarja preta, não tô maluco não, cara, para você se cuidar. Pra você segurar a onda. É necessário. Certo? No versículo 7, o anjo voltou, tocou-lhe mais uma vez e disse: levante, come mais um pouco, do contrário não aguentará a viagem que tem pela frente. Ou seja, ele deu um empurrão, uma palavra de encorajamento. Cara, você precisa, porque você vai ganhar. Só que para você ganhar, você precisa comer, se alimentar. Versículo 8. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites, até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou a caverna onde passou a noite. Então o Senhor disse: o que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou. Agora também procuram me matar. Saia e ponha diante de mim no monte, disse o Senhor. Primeiro processo, a medicamentosa. Se alimenta, seu físico precisa. Você precisa segurar sua onda, você não pode estourar.
Segundo, palavras de encorajamento. Come que você tem uma caminhada legal pela frente. Para você chegar no fim, você precisa estar firme. Terceiro, o encontro com Deus. E às vezes nós estamos dentro da igreja e negligenciando esse encontro com Deus. Nós estamos dentro da igreja, aqui, agora, como se fosse um ritual que eu tenho que fazer todo domingo, porque senão eu não vou para o céu. Mas o encontro com Deus, ele deve ser feito todos os dias. Quando você acorda, quando você almoça, quando você chega no seu trabalho, quando você dorme. E sabe o que é o mais legal de tudo? Que a gente encontra Deus nas pessoas. E a gente fala: eu tô depressivo porque minha vida não vai para frente. E aquele meu chefe que ele não serve a Deus, ele vai em tal lugar, mas ele tá no samba todo fim de semana, mas ele não... Ele ganha tudo, ele tem o carro que ele quer, tem a casa que ele quer, tem a família dele feliz, enfim. Cara, não é estar na igreja, cumprir os princípios. Às vezes o cara não está na igreja, mas ele não responde: pai, mãe, eu tô aqui, eu faço isso. Às vezes o cara não está na igreja, mas ele honra a esposa. E às vezes eu estou aqui e não faço isso. Não é o estar na igreja, é o ser igreja. Não é o estar aqui, é o ser todos os dias. Ser imitadores de Cristo como eu sou. Paulo diz isso. Júlio, mas é tão difícil a gente às vezes seguir isso que Deus tem mandado, as situações do dia e tal. Sabe quando eu reflito, quando a gente pensa, eu falo: nossa, como está difícil seguir isso. Quando eu olho para Jesus, tomando uma lançada nas costelas aqui, onde sai só água, nem sangue sai mais direito. Ele fala: perdoe, pois eles não sabem o que fazem. Qualquer pessoa que tivesse em sã consciência no lugar dele, teria amaldiçoado até a 18ª geração. Mas Jesus preferiu amar. Jesus preferiu perdoar. E esse é o maior ensinamento que ele tem. Não deixe de buscar ajuda, mas não deixe de amar as pessoas. Jesus tem nos dado todas as ferramentas possíveis para que a gente consiga chegar no nosso objetivo. Quem aqui tem um propósito de vida? Todos nós, né? Ou não? Gente, estamos aqui por um propósito. Amém? E o que eu estou fazendo para o meu propósito? Como que eu estou me tratando emocionalmente para isso? Como eu estou lidando com as frustrações? Vocês sabem o que é frustração? É resultado de decisão. Eu decido confiar na pessoa que talvez não possa corresponder àquilo que eu espero. Eu decido confiar em alguém que o valor dela é diferente do meu. E quando a gente determina essas decisões, é o que eu vou colher lá na frente. Se é uma frustração ou se é uma conquista. Mas os dois lados são resultados. Amém? Jesus nos chama para amar. Olhar para a pessoa que está lá no nosso trabalho. Às vezes a pessoa está tão deprimida, a pessoa chega no trabalho, a gente chama de síndrome da musiquinha do Fantástico, né? Hoje, daqui a pouquinho a gente vai para casa, dá umas 11 horas, começa a acabar o Fantástico, começa a tocar a musiquinha, a pessoa... Ter que trabalhar amanhã. Sabe quem valoriza o trabalho? O desempregado. Engraçado que às vezes o desempregado, quando consegue emprego, ele não quer trabalhar. Não é verdade? A pessoa fala: nossa, poderia ter uma folguinha, né? Primeira semana de trabalho. Quando que é o próximo feriado prolongado? Quando que a pessoa já estava falando carnaval? Porque os valores estão invertidos, cara. E essas pessoas, elas precisam ser abraçadas. Elas precisam entender que aquele momento é importante. Para quem já passou por um período de desemprego aqui na vida? Cara, que prova, não é? Que situação, você olha: meu Deus do céu, de onde eu vou tirar dinheiro para pagar as contas? Que a primeira coisa que a gente vem na cabeça é o dinheiro, né? Não é o dinheiro, é a conta. É o boleto que está lá apitando, né? E daí quando você chega no trabalho, quem já se frustrou no trabalho aqui? Eu já também. E daí o que você quer fazer?
sair do trabalho, quero ganhar 10 mil reais. O que eu estou fazendo para isso? Às vezes a gente não sabe administrar os 1.000, 2.000 que Deus nos dá. A gente não sabe doar, a pessoa está doente lá no nosso trabalho, você não quer estender a mão, comprar um remédio para a pessoa. Deus tem nos chamado para amar a igreja. Olhar para aquele cara que está lá mauzão mesmo, porque talvez a esposa traiu, porque talvez o filho foi embora. O pai está bêbado dentro de casa, batendo na mãe. Cara, o que você precisa? O que eu posso fazer por você? Aquele cara está sofrendo aqueles sintomas que a gente viu ali, ó. E se ele não for cuidado, ele morre. Ame as pessoas. Não use as pessoas. Não use as pessoas para o seu sucesso, não. As pessoas, elas são importantes sim na nossa vida, mas elas só vão fazer diferença quando a gente entende o que é amor. Porque quando eu dou amor, as pessoas falam: nossa, como assim? Que quem está zoado, que a pessoa que está ruim do negócio, está com o emocional arrebentado, a pessoa não entende nem quer receber amor, né? O que você quer fazer? Você falando isso, né? A pessoa duvida. Quem já deu um abraço assim na pessoa, a pessoa fez assim, ó, né? A pessoa te mede, né? Por que você está me abraçando? Cara, só quero amar. Gente, depressão é um assunto muito sério. É um assunto muito sério que nós precisamos saber tratar. É um assunto muito sério que nós precisamos saber entender. Não somente falar: mas o que eu vou fazer para ajudar a pessoa lá e tal. Cara, só ouve. A pessoa às vezes não precisa de um remédio, ela precisa de um ouvido. Ontem, quem estava aqui na palestra do IPD que eu falei sobre relacionamentos, eu falei a fórmula da virtude da vida, que é a seguinte: 2O, 1B. 2 ouvidos, 1 boca. Porque talvez uma palavra pode magoar, mas um ouvido pode confortar. E nós estamos aqui para confortar as pessoas. E não deixa que a depressão ela te aflinja. Se você está passando hoje por um quadro depressivo na sua vida, procure ajuda. Sim, procure um especialista, procure seu pastor. É muito mais fácil a gente procurar das pessoas que nos amam, as pessoas que estão aqui. Procura a gente, o corpo de obreiros, pastor Esdras. Quem está aqui fazendo a vontade de Deus. E ame as pessoas. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.